Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos esperar a Julinha. Boa noite. Boa noite, Ana. E boa noite, Maitê. Boa noite, Yanrin. Não sei se eu falei certo. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Edna. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite, minha mãe. Boa noite, Fernanda. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok. A Júlia entrou. Peraí. Olá. Oi, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. E aí, tudo certo? Vamos começar? Tudo certo, vamos começar. Então, boa noite, gente. Estamos aqui hoje, dia de lua nova no Caranguejo, esse signo mais amado, pelo menos por mim e pela Júlia, talvez, não sei, mas muito amado por mim. Acho que por você também, né? Formado eu não sei, mas enfim. É isso, eu gosto, eu gosto. Foi um processo, mas hoje em dia eu gosto muito desse caranguejinho. Então, gente, estamos aqui com a Júlia Schmidt, minha amiga, parceira, astróloga, oraculista, maravilhosa, especialista em mitos. Vou falar um pouquinho aqui do currículo da Júlia. Júlia Schmidt é mestre em estudos clássicos pela Universidade de Coimbra, mestre em linguística com ênfase em análise do discurso pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduada em letras, português e alemão, também pela UERJ. Júlia se dedica à pesquisa, ao ensino e à divulgação da astrologia, mitologia, da literatura e da cultura clássica, né, por meio de cursos livres principalmente. Seus estudos concentram-se na história das mulheres na antiguidade e nas narrativas sobre o céu construídas por diferentes sociedades, especialmente as da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Então, a Júlia é uma especialista em mitologia da antiguidade, tudo que você precisar saber sobre mitos, mitologia, sobre história das mulheres na antiguidade, procure a Júlia. E Justa. aí? E Obrigada, aí? Carol. Prazer estar aqui com você nesse formato também da live. A gente tem se encontrado aí, né? Em outro. A gente fez o curso sobre o Dia Internacional da Mulher, conversamos recentemente sobre Júpiter em Leão, e agora para falar sobre esse novo tempo, né? Que se inaugura. E posso falar do caranguejo que a gente tinha Vai lá, pensado, quer puxar então. o bonde. A gente pensou em começar falando um pouco sobre o signo do caranguejo, que a astrologia moderna muitas vezes enxerga o caranguejo de uma forma assim um pouco a diminuir esse signo, né? E o caranguejo é um signo com muita potência, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre o signo de câncer, né? O caranguejo. Eu estava pensando aqui, Carol, que a gente tem essa imagem do caranguejo. E temos, ainda bem no Brasil, um movimento cada vez maior dentro da astrologia de chamar de caranguejo, né? De nomear esse bicho. E uma vez me vieram me perguntar se eu chamava de caranguejo para poder me adequar ao português de Portugal e tal. Eu falei, não, nada disso. É que eu realmente considero que os portugueses estão fazendo corretamente, sabe? Assim, de chamar o bicho para a gente também compreender
de quem estamos falando, poderíamos dizer assim. E embora o caranguejo que esteja ali no céu, ou o signo pelo qual a gente vai tecer ali algumas considerações, eu acho que para pensar esse, esse signo, eu penso no caranguejo como uma mistura de uma tartaruga e de uma serpente. A tartaruga tem as razões mais óbvias, até porque, por exemplo, na Mesopotâmia, essa era a representação, na verdade, do caranguejo no céu, era uma tartaruga, era considerado deus de Ninurta, que era um deus ligado à guerra, e é o deus que vai vencer um herói justamente mordendo o calcanhar dele, e os dois caem num grande abismo, que depois vai ter essa releitura pelos gregos, enfim, ali do Héracles com o caranguejo ali pensando o calcanhar dele. E a gente tem caranguejo e tartaruga como esses bichos milenares que existem em muitas culturas, em muitos povos, bichinhos de corpo mole e carapaça. Então, acho que é muito adequado, né, a gente pensar nessa analogia desses dois bichos. E as tartarugas, a gente conhece elas como sendo animais que vivem muitos anos. E quando elas são retratadas em histórias, é muito comum justamente elas serem essas velhinhas, essas figuras sábias, enfim. E o caranguejo, acho que a gente não tem muita noção do tempo de vida do caranguejo. E é aí que eu acho que tem sentido a relação dele com as serpentes. Em que sentido isso? O caranguejo ele é conhecido, o animal, por trocar de corpo. Ele faz esse movimento de trocar de pele, como as serpentes também fazem, que é um movimento lunar. Tá aí a regência do caranguejo ligado à lua por esse movimento, né? A lua todo mês ela vai trocar de pele, como as serpentes trocam de pele, como os caranguejos em algum momento também trocam esse corpo. Então, eu acho muito bonito de pensar nisso, porque a gente tem aquele bicho que é extremamente mole, frágil, que se não tem aquela carapaça, realmente não sobrevive, é mais difícil ainda as suas condições, e mesmo sendo tão frágil, esse bichinho tem a audácia de trocar de pele, né? E para aumentar de tamanho, para continuar crescendo. Então, acho que quando a gente olha para o caranguejo, a gente precisa lembrar de uma palavra que é pouco atribuída a ele, mas que faz sentido para mim, que é a coragem. Às vezes não é a coragem de ir lá e ser frontal com alguém, como é uma coisa que a gente espera de uma atitude marcial. Caranguejo é uma debilidade de Marte, mas é a coragem de mudar, a coragem de começar, né, um signo cardinal, então é a coragem de trazer o fogo do verão. A gente esquece isso também, talvez aqui no Brasil, por essa nossa relação com o tempo ela é outra, mas é importante dizer que a gente pega essa astrologia que não é europeia, né, que é talvez Carol, eu e muitas pessoas aqui vira e mexe veem isso, mas vocês estão baseados numa astrologia europeia, do hemisfério norte. Gente, essa astrologia, essas associações começam a ser feitas e fundamentadas no que é hoje o Iraque. Está longe, muito longe de ser um pensamento europeu, branco e de hemisfério norte. A gente se refere a isso pela simbologia, né, pelas analogias e porque isso era algo que realmente acontecia ali. Então a gente bebe desse lugar. E então é um signo do verão, é um signo do calor. A gente esquece isso, é um signo que traz para perto também e que inicia um novo movimento. E eu acredito que o caranguejo ele inicia movimento 5 vezes mais do que os outros signos. Por quê? Primeiro, porque ele é cardinal, como Áries, Libra e Capricórnio. Segundo, porque regido pela Lua, ele inicia a fase nova, ele inicia a fase crescente, a fase cheia, a fase minguante. Então, é um signo que tem como compromisso a mudança ali para o conforto do seu próprio corpo, né? Então, acho que é por isso que é muito difícil também para a gente lidar com esse signo, porque o caranguejo ele é o tempo da emoção, ele é o tempo
do que você demora para sentir alguma coisa, então vai ser também debilidade de Saturno. E a gente vive uma lógica que não nos permite sentir e também não nos permite dar o devido tempo para as emoções, para a nossa nutrição. E não à toa estamos todos aí loucos atrás de proteína, achando que a gente não consome proteína, estamos todos adoecidos, medicados, enfim. Isso, para mim, tem muito a ver com esse lado caranguejo lunar negligenciado, né? Que a gente fala muito dessa coisa cíclica para as mulheres, enfim, claro, isso tem todo um sentido, mas é para todo mundo. Ninguém aguenta viver, né, de segunda a sexta, de 8 às 8, trabalhando, 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 porque tem que pagar conta, porque tem que dar um jeito de fazer as coisas para viverem, tem que fazer comida, tem que cuidar das crianças, tem que fazer aquilo. A gente precisa parar também, né? Descansar. Enfim, então é isso. Aí, claro, as características básicas, um signo de água, úmido, né? Noturno, feminino, então, portanto, receptivo. E ali, ligado à lua. E outra beleza do caranguejo é a exaltação de Júpiter. E eu acho muito curioso Júpiter se exaltar no caranguejo, porque Júpiter é tão grandão, né? E a Lua é justamente o astro menor, aquele que vai falar das miudezas, da população, enfim. Mas eu acho que é como a astrologia reconstrói esse lugar de como as mulheres e aí as deusas, enfim, acabam ficando mais perto da população, das necessidades do povo. Então, no Brasil, a gente tem isso muito obviamente com o fato de que somos um grande país cristão e Cristo, que é a figura central, Jesus, que é a figura central, mas a gente sempre apela para Maria. Quando o negócio aperta, né, existe um culto mariano muito forte. Eu sempre lembro também da cena do Alto da Compadecida, que é isso, João Grilo está ali diante de Jesus e do diabo, e Jesus não consegue interceder o suficiente por ele, então ele diz: eu vou apelar para quem pode mais, e chama Nossa Senhora. E isso a gente vai encontrar, esse tipo de estrutura, de chamar a mãe, Nossa Senhora, de chamá-la de advogada, a gente tem isso até em textos mesopotâmicos, se referindo a Deus Inanna, por exemplo. Enfim, então acho que vem aí também o Júpiter se exaltar no caranguejo para lembrar de que essas necessidades miúdas, mais básicas da vida, elas que são também o nosso grande sustento, a nossa conexão com o divino. Tá bom, já falei demais. Maravilhoso. Então, esse mês da lunação, porque a lunação é o quê, né? É o período de basicamente um mês, né? É o período que a Lua leva para dar uma volta completa no zodíaco. E aí, a cada 28, 29 dias, a Lua faz uma conjunção com o Sol, e aí a gente tem uma nova lunação, né? E é sempre num signo diferente, na, na sequência do zodíaco. Às vezes se repete, ano passado, por exemplo, a gente teve duas lunações em Virgem, mas geralmente, né, a Lua ela vai passando por cada signo, por cada mês. E aí, nesse mês, então, que é o mês do caranguejo, é fundamental, então, que a gente se aproxime dessas características, né? Que é claro que a vida não para, o capitalismo, a gente tem que dar conta das coisas. Mas a gente pensar na nossa nutrição, né, na nossa saúde, o nosso corpo, né? Porque o caranguejo, como é regido pela lua, né? A lua é uma significadora do nosso corpo, mas também da nossa alma. Então, que está conectado, né? Para os antigos, não existe separação entre corpo, mente, espírito. Então, a alma está conectada com o corpo. Então, para a gente prestar atenção, né? Tentar ir mais devagar, né? Chegou de noite em casa, no Brasil é frio, né? Tá frio aqui. A Júlia tá de camisetinha porque ela tá falando de João Pessoa. Eu tô em Petrópolis, tô toda encasacada. Mas assim, toma um chazinho, né? Se conectar consigo mesmo, né? Com as suas emoções, com a sua força, porque o caranguejo é um signo que se acostuma à mudança, né? Ele muda, né? A lua tem as suas fases, então a gente entender que a vida é esse fluxo, né? Esse rio,
eu acho que esse mês é um mês para a gente estar prestando atenção nisso, assim. Bom, então, a lua nova foi hoje de manhã, né? Às 6h44. Então vamos falar um pouquinho do mapa, né? Bom, a lua, então a lua nova acontece bem cedinho, né? E o sol estava nascendo naquele momento, né? Então o sol e lua se encontram no grau 21 de Câncer, do Caranguejo, e o ascendente está ali no grau 22. Então, isso significa que quando o Sol estava nascendo, que acontece a lua nova, né? Então, é o Sol que está começando a aparecer. A lua, ela está em Câncer, né? Ela está no seu domicílio, ela está muito forte, ela está muito bem. É uma lua que está na sua melhor condição, né? No signo que ela rege, em Câncer. Só que nessa condição de lua nova, no momento em que a lua tá nova, né, o que que acontece? A lua perde totalmente a sua luz, né, porque ela é ofuscada pelo sol, pelo calor do sol. Então, por mais que a lua em Câncer seja uma lua forte, né, uma lua fortalecida ali pelas dignidades, ela está combusta, né? Ela está queimada. No momento exato da conjunção com o Sol, a gente pode até dizer que ela estaria casime, alguma que ela se fortalece, né? É como se a Lua chegasse naquele ponto exato do centro do Sol para se regenerar, para se fortalecer. Mas esse período em que a Lua se aproxima do Sol e se afasta, ela está em sofrimento, né? Uhum. Então, é esse ciclo, né, que a Lua passa todo mês, né? Agora, o curioso é que em Câncer a Lua tá bem, né? Tá bem dignificada. E isso acontece, esse encontro acontece, então, no ascendente, próximo ao ascendente, na casa 1, né? No mapa. Quando a gente abre o mapa para o horário de Brasília, estamos ali na casa 1, que é uma casa que na astrologia mundana, na astrologia política, ela fala sobre o país, né? Então, a lua que rege o povo, a lua, né, é uma significadora do povo, está fortalecida ali, né, na casa 1, Uhum. que é uma casa que fala sobre si próprio, sobre o país, sobre a identidade nacional, sobre como o país se enxerga, né, como o país se vê. E aí a gente ficou pensando um pouco sobre essa coisa da Copa, né? Sobre a derrota da Copa, que eu e Ana Zambi, que fizemos a última live de Gêmeos, já tínhamos falado que dificilmente depois da lua cheia o Brasil iria ganhar, mas enfim, tudo bem. Né? E aí, Júlia, o que você tem a me dizer sobre essa alunação na casa 1, em Câncer? Sobre a Copa, sobre toda essa questão aí de identidade nacional, sobre como o Brasil se vê, sobre como o país se vê. É algo que chama muito a nossa atenção, né? Quando a gente abre o mapa dessa alunação e vê uma alunação ascendente, tantos elementos ali que vão se concentrar. E aí foi isso que a Carol, a gente estava conversando, né? Porque se é a casa 1, a gente está falando das nossas motivações. Casa 1 ascendente fala das nossas motivações primárias, o que nos impulsiona. E o Brasil está sofrendo, claro que isso não começou esse ano, isso já vem de um tempo, mas eu acho que a derrota agora da Copa, ela traz uma coisa amarga, e eu digo isso pensando até em comentadores de futebol, sabe? Assim, que eu não sou tão ligada ao futebol assim, mas eu tenho ali meu interesse. Porque tem muita gente que fala do futebol sempre ligando com essa questão da cultura popular, da cultura brasileira. E só um instantinho, Carol. O chat eu acho que tá travado, será? Será? Deixa eu ver aqui, vou comentar. Acho Porque. que não. Não, então tá. Não, beleza. Foi aqui uma coisa minha. Então, muitas pessoas comentando sobre não terem se decepcionado com a derrota do Brasil, né, nessa Copa, porque não havia também grandes expectativas. Mas como isso revela uma desilusão, que eu acho que é uma palavra um pouco lunar, né? Ilusão e desilusão, acho que são palavras lunares. E também revela o melhor, não sei se é revelar, talvez seja isso, assim, mostra que realmente algo mudou. Porque nós estamos desde 2002 sem ganhar,
nenhuma Copa. Só que mais do que isso, a posição que o Brasil toma nessa Copa é a pior em 30, 40 anos. É uma coisa assim, bem, bem grosseira. Desde a Copa de 90, se eu não me engano. Pois é, algo assim. Então, é quase como se o futebol era um elemento muito importante da nossa Constituição enquanto povo. O Jones Manuel, ele tem um vídeo, é mais de um vídeo que ele tem falando disso, mas é muito interessante que ele vai dizer que nós, no Brasil, a gente não conseguiu criar uma identidade nacional ligada a uma liderança política. Por exemplo, sei lá, na Argentina tem o Che Guevara, sabe? Então, que se consegue. Aí ele vai falar nos Estados Unidos tem o... Como é que eles chamam lá? Os pais. Tem alguma coisa assim, que agora eu esqueci o nome. Enfim. Então, ele vai dando exemplos de alguns países que vão, através de lideranças políticas, construindo identidades nacionais. E que aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer isso. E acaba que... E, por um lado, tem uma coisa bonita, que é o que virou a identidade nacional? Virou o futebol, né? Virou o samba, virou o chorinho. Ainda que a gente possa, obviamente, questionar que são, especialmente o samba e o chorinho, muito ligado ali ao eixo Rio-São Paulo, Sudeste, né? Tem aí também um investimento do Getúlio Vargas, isso tudo, enfim. Mas acho bonito o fato de também ter sido a arte, né? E o esporte que foi constituindo a nossa identidade nacional. E a gente está sofrendo um golpe, né? E é isso, não bastou o golpe desde lá da Dilma de 2016, passa 10 anos e a gente olha os outros golpes que fomos sofrendo, que não se tem mais forró nas festas juninas, né? Eu moro aqui na Paraíba, a Campina Grande, que é aqui do lado de João Pessoa, é onde tem o maior festival de festa junina, a maior festa junina do mundo. Existe uma grande questão justamente porque não há mais espaço para o forró foi ali engolido pelo agro, pelo sertanejo. Então a gente não tem mais as rodas de samba, quer dizer, a gente até tem, né? Mas é isso, não tem mais as figuras dos jogadores de futebol ligados às rodas de samba como antes tinham. Os jogadores de futebol, os nossos craques, eles não jogam no Brasil, eles vão muito cedo já para a Europa, enfim. E uma imagem circulou recentemente, fazendo até comentários a respeito disso, que é o Neymar rezando, assim, olhando para o céu, como se pedisse a bênção ali de Deus, e o Mbappé, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, sério, né? Esperando o jogo começar. Então existe esse questionamento de que como o neopentecostalismo foi capturando também a identidade brasileira e tirando da gente essa possibilidade de driblar a vida, né? E de por isso sermos craques. Porque vai vir essa questão da meritocracia, a teologia da prosperidade, né? Com a questão super meritocrática. Então, tudo que você tem é porque Deus quer. Então, os atletas brasileiros estavam quase todos fazendo reverências a Deus. Não consegui por conta de Deus, mas Deus ainda vai prover, enfim. Então, a gente é capturado, né, por essa narrativa que vai nos alienando do mundo e agora está nos alienando também daquilo que a gente construiu e que nos orgulhava, porque isso era um ponto da nossa autoestima, independente se a gente aqui gosta de futebol ou se gosta de samba, isso era um lugar da nossa autoestima. Eu me recordo de uma crônica do Nelson Rodrigues, de 1958, em que ele... É uma crônica dele que ficou bem famosa, que chama O Complexo de Vira-Latas, que ele vai falar justamente disso, assim, né, que é no futebol que o brasileiro brilha, mas que a gente tem tanto... Lá na década de 50, ele falando do medo que o brasileiro tinha de ser imperioso frente ao mundo com o seu talento, e agora a gente vive o revés disso, né, talvez ali desde 2014. E é muito curioso até a gente pensar, 2014 a gente tem o Júpiter em Leão, né, Carol, a gente estava conversando sobre isso, em 2014 a gente tem o Júpiter em Leão, a gente tem o 7-1, né? Aquele 7-1 amargo. E ali a gente tem o que
para mim, e acho que não só para mim, obviamente, a eleição presidencial que muda tudo. Porque a Dilma se elege, né, no final de 2014 ali, acirradíssima, e tem sua sentença de morte lá com Aécio Neves. Então, no período de muita tensão política também, e que depois da saída da Dilma, enfim, foi cada vez mais aumentando também esse teor poder, né, das bancadas evangélicas. Não que, enfim, o PT também alimentou isso, de certa forma, mas nos últimos 10, 12 anos a gente foi soterrado, né? Enfim, falei demais de novo, mas era uma conversa que a gente estava tendo em relação a essa alunação acaba que vem logo depois dessa derrota, em que eu tô vendo circular textos que é tipo, e aí, se a gente não é bom no futebol, A gente é bom em quê? a gente é bom em quê? É. Né, assim, porque, enfim, é doloroso, né? Ainda mais quando a gente vê a Argentina, que era para ser uma parceria maior do que de fato é, indo tão bem aí na Copa do Mundo, fazendo alianças terríveis também com a extrema-direita, etc. E esse Júpiter aí em Leão exalta, né, tudo isso que tá no caranguejo. Acho que isso também me faz pensar. Eu Acho que é como a gente está se enxergando, né? Depois. Acho que a gente está tipo essa lua, essa bola murcha, né? Mas tem uma força essa lua, né? Porque a lua tá no caranguejo, tá no seu domicílio, então ela, ela, ela tem a sua potência, né? Só que ela ainda não descobriu porque tá passando por um ciclo de morte e renascimento. Então é uma lua potente, é aquela lua que acolhe, que consegue, né? Vai conseguir, só que ela tá ali naquele momento de fim de ciclo. E essa lua, ela sai antes do encontro com o Sol, né, da lua nova. O último aspecto que ela fez foi com o Mercúrio em Câncer, que está retrógrado. Então é um Mercúrio que está ali meio perdido, né? Meio. O planeta retrógrado, tem muita essa coisa na internet que Mercúrio retrógrado é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Mas os planetas, eles ficam retrógrados, né? Na astrologia, enfim. Não vou entrar em detalhes sobre o que é isso, mas e ficam retrógrados várias vezes por ano, né? Então, o que acontece? O planeta ele perde a sua capacidade de ação, ele fica mais assim estabanado, né? Ele não consegue entregar as suas promessas como poderia se ele tivesse bem. O Mercúrio em Câncer, ele já é ele tá mudo, né? Porque Mercúrio nos signos de água, ele não se expressa muito bem, ele fica mudo. Ontem a Júlia estava até falando, né, na aula que ela deu com a Edna sobre o Pablo Neruda, né, que o Mercúrio, não sei se foi você ou a Edna, que disse que Mercúrio não se expressa bem debaixo d'água, né, em signos de água. Então ele fica mudo, né? Então quanta coisa não dita também, né? Os signos de água falam sobre emoção, sobre sensibilidade, sobre sentimento. Então é muita coisa no nível do sentimental que não está sendo dita, né? Que não está sendo muito bem trabalhada. E essa questão da Copa, da derrota na Copa. Então, a Lua está carregando essas memórias, né? De dificuldade para a Lua nova, né? E a Lua não vai fazer mais nenhum aspecto. A Lua nova foi hoje de manhã. Nesse momento que a gente está falando agora, a Lua já está em Leão. E o próximo aspecto da Lua vai ser justamente com esse Júpiter em Leão, né? Que a gente está falando aqui. A Lua ingressa em Leão e já vai encontrar Júpiter em Leão, acho que amanhã de manhã. E então, fala um pouquinho desse Mercúrio retrógrado, se tem alguma coisa para falar sobre ele, sobre. Eu acho que Mercúrio. Eu sou ambivalente, assim, porque eu sou defensora de. É isso, Mercúrio fica retrógrado sempre, aí 4 vezes por ano. Não há motivo para pânicos, mas sempre que Mercúrio fica retrógrado, eu pelo menos tenho, adversidades na minha vida. Então, desde que ele ficou retrógrado, eu tive, por exemplo, 2 casos que nunca tinham acontecido comigo, de ter 2 atendimentos consecutivos e das 2 pessoas terem errado ali a informação. Uma colocou a data errada,
a outra colocou o ano errado, e foi assim, um numa quinta e outro numa sexta, e tivemos que refazer, né, tudo, aplicativos, enfim. Então, como é um Mercúrio que ele está retrógrado e combusto, eu acho que vale, né, esse momento da gente estar realmente atenção aos aparelhos eletrônicos, aos aplicativos, celulares. Acho que se é o momento da revisão. Acho que Mercúrio, todo o planeta, quando está retrógrado, acho que pede da gente esse momento de revisão, mas especialmente Mercúrio, porque lida mais com essas coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, justamente porque são acho também que é muito rápido, que conecta as informações. Então, eu também não acho que seja essa primeira parte da alunação não é tão favorável assim, né, para algumas negociações. Acho que é bom voltar para assuntos do passado e ver se eles andam, né? Mas eu esperaria, pelo menos até semana que vem, no dia 23 de julho, o Mercúrio voltar a um movimento direto para pensar, né? Às vezes, para quem tem alguma negociação em vista, se é possível esperar, eu esperaria com esse Mercúrio assim. Sim, porque esse período do início agora da alunação, né, com esse Mercúrio retrógrado, muita notícia desencontrada, né? A gente está também no período em que vão começar as convenções partidárias para escolher os candidatos, né, a presidente, a governador, enfim. Então, né, Mercúrio vai estar retrógrado ainda quando as convenções partidárias começam, que é no dia 20. Então, é um período de as eleições chegando, né? Então começam as fake news, começam as notícias desencontradas, né? Então é importante a gente ficar atento a isso, principalmente nesse período. Mas Mercúrio já fica direto dia 23, semana que vem. Então, nesse iniciozinho, Mercúrio ainda tá lento, né? Mas depois ele vai engrenando de novo. Deixa eu ver aqui que eu acho que a Maitê falou alguma coisa. O agro é pop, a música brasileira virou pop, é híbrida. A ponto de você ouvir e não saber se é samba, pagode, sertanejo ou funk. Mas o samba resiste, como diria Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre. É isso mesmo, com certeza, né? Agoniza, mas não morre e renasce, porque é do povo, é da lua, né? Então tá acostumado, né, a morrer, a renascer, tem fases, a fase cheia, a fase minguante, tá acostumado. Então, falando mais um pouquinho do mapa da alunação, a gente então tem a alunação acontecendo na casa 1, a Lua então sai desse Mercúrio, encontra Júpiter, a gente tem também um Saturno, né, lá na casa 10, Saturno em Áries, que é o regente da casa 7 e da casa 8, né? Então, esse Saturno é um planeta importante, né? Porque ele está angular, ele está na casa 10. E a gente estava conversando, né, Júlia, que Saturno em Áries é um Saturno em queda, né? A gente já falou um pouco sobre isso em algumas lives, outras vezes, né? Saturno é o planeta mais lento. Quando ele está em Áries, ele está no signo dos inícios, né, da primavera, signo de fogo, um signo regido por Marte. Então, Saturno, é tudo devagar com Saturno, mas em Áries ele ganha uma velocidade, só que ele não aguenta, né? Saturno é um velhinho, então ele acaba caindo. Então, muita coisa que a gente tem como estruturado na nossa vida, ou nos países, as instituições, tudo passa por uma revisão, passa por quedas, né, nesse momento de Saturno em Áries. O que a gente acha que é certo na nossa vida, de repente pode desabar, né? A carta da torre, esse Saturno em Áries é muito a carta da torre no tarô. E esse Saturno, ele rege a casa 7, a casa 8 e ele está na casa 10. A casa 7, ela fala, na astrologia mundana, ela fala sobre países estrangeiros, né? E a casa 8 fala sobre impostos, sobre taxas, sobre dívidas.
né? Então são temas importantes também que esse Saturno traz, e ele está na casa 10, que é uma casa que fala do governo. Então, tá muito literal esse mapa, né? Falando dessa questão que a gente está vivendo atualmente do Donald Trump, né? Atacando os produtos brasileiros, né? Com as tarifas e tal, e como isso tem influência, né, como isso causa impacto, né, no governo, que é a casa 10, né? Então a gente tem aí o planeta que rege a 7, a 8, né, países estrangeiros, taxas, justamente ali na casa 10, ocupando esse lugar e prejudicando, né, o governo brasileiro nesse momento aí pré-eleições, né, que as eleições estão se aproximando. Então, esse mapa é um mapa que a gente estava conversando, né? Que ele traz uma tensão, né? Ele traz uma tensão por esses maléficos, né? Por Saturno. E quer falar um pouquinho, Júlia, sobre Saturno, sobre outra questão que você tenha Sabe o que me percebido? ocorreu agora, Carol? Porque esse Saturno, ele, acho que não por grau, deixa eu até ver aqui. Não é por grau, mas vamos colocar assim, né? Por signos inteiros, enfim. Fiquei pensando na relação desse Saturno em Áries ali na casa 10 com essa galera toda, né? Do caranguejo ali na casa 1. E de uma relação ali que é difícil, não só pela quadratura, mas porque Saturno, quer dizer, caranguejo dá exílio para Saturno. Uhum. E a gente estava falando sobre essa coisa da identidade nacional, enfim, e eu me recordei de uma matéria que, se eu não me engano, saiu num jornal inglês falando sobre a própria Uhum. os problemas do Brasil em relação ao futebol e à religiosidade, enfim e tal. E fiquei também me perguntando se isso não diz de como nós estamos de bunda de fora para o mundo, sabe? Assim, porque a Copa do Mundo é um momento, sem querer voltar exatamente para a coisa da Copa, mas é porque a gente pode não ter tido essa noção, mas nós estamos no centro do mundo, porque. Power, o futebol, né? Só um parênteses aqui. Vai, Oi? continua. É soft power, é poder, o futebol. Isso, claro, mas é isso. Isso bota o Brasil no centro do mundo, porque todo mundo espera que o Brasil vai ter uma grande performance. E a gente teve uma performance horrível, então também estou pensando nesse sentido de o rei está nu, sabe? Os Uhum. nossos opositores, eles estão em queda, enfim, mas eles estão olhando a gente lá do alto. Eles estão vendo a gente, né, se queimar ali, nós lunares também, ali nos queimando. E outra coisa que eu fiquei Sim. pensando, né, nessa imagem de Saturno em Áries, eu tenho para mim que Saturno em Áries é como a labirintite. Eu vou aqui abrir um parênteses, porque eu recentemente recebi esse diagnóstico de labirintite e estou vivendo um momento bem importante com esse Saturno. A Regina está Sim, falando que ele é o primeiro a nascer. Tá puxando o dia, exatamente. importante. E por que que eu penso na labirintite? Porque a labirintite você quer fazer as coisas ou de forma rápida ou no seu ritmo normal, mas você não consegue porque você fica tonto. Se você não der conta dessa tontura ou se essa tontura for extrema, você cai. Então você é obrigado a fazer coisas de forma mais lenta, né? Então isso pode também, enfim, para várias pessoas aí que estão passando por questões de saturniais, a gente pensar nisso, né? Nesse afã de fazer muita coisa e precisar ser mais lento. E os nossos opositores podem estar passando por esse momento. E isso tem tudo a ver com o que nós conhecemos do temperamento do Donald Trump, por exemplo, né? De alguém que tem a vontade de fazer, custe o que custar, doa quem Uhum. doer, ele simplesmente vai sem nenhuma consequência. É E, porque Ares, sem querer fazer bullying astrológico, mas a gente pode até relacionar Ares com uma imaturidade, né? claro, é o Ares tem muitas primeiro. qualidades. E aí é um idoso, um senhor imaturo que não aprendeu nada, né, na vida, assim. O Donald Trump é esse Saturno em Ares também, né, de uma certa forma. Mas Exato. fala, eu te interrompi. Não, e pensando assim, o que se acentua, né, nessa combinação é a secura.
Então, Áries é um signo seco, Saturno é um planeta seco. Então, quando a gente tem a secura, a gente tem essa rigidez, essa inflexibilidade, essa dureza. E aí fiquei pensando, não tá bom, não achei bom, sabe, assim, pro Brasil, porque nós, em contraparte, nós somos a lua em caranguejo, morrendo, úmida, e tudo que essa lua tá precisando agora é de mais água, justamente para repor ali o que o sol, né, vai secar dela, e ela vai encontrar logo Júpiter em Leão, vai se incendiar ainda mais, vai olhar também para esse Saturno, né, ali num trígono, enfim, mas eu achei que isso bota a gente numa vulnerabilidade também, apesar, não sei, o que você acha? Uhum. Concordo com você. Inclusive, o que a gente já tinha falado na live, na aula que a gente fez sobre Júpiter em Leão. Então tá lá no YouTube da Júlia, né? Júlia Schmidt. Procurem lá, a gente fez uma aula sobre Júpiter em Leão, sobre o ingresso de Júpiter em Leão. E é um risco, né? Principalmente por conta desse trígono que Júpiter vai fazer com Saturno. Então é Júpiter em Leão, signo de fogo, com Saturno em Leão, signo de fogo. Então as coisas incendiam muito rápido, né? Uhum. Em período eleitoral, todo mundo de cabeça quente, essa Esse polarização, não Mercúrio. sei o quê, E o próprio Mercúrio tá de cabeça quente, porque ele tá ali na 1, jubilado, pertinho do Sol, combusto, então assim, aunque a cabeça também, né? Ele tá de cabeça quente. ele está pressionado ali. Eu que sou muito água, a Júlia também, quando começam a pressionar muita gente, a gente dá meio que uma pirada, assim. É meio isso esse Mercúrio, sabe? Fica meio sem saber o que fazer. Então, é um mapa que tem uma tensão aí, né? Tem tensões colocadas que a gente lendo o céu, o que acontece na Terra, esse mês vai ser um mês de muita notícia desencontrada, de muita fake news, de muita informação. Então, vamos prestar atenção, né, nas notícias que a gente está consumindo, é, e tentar abaixar a bola um pouco, né? Tentar ficar mais tranquilo, porque daqui a pouco o Sol entra em Leão, Mercúrio entra em Leão, então os ânimos vão ficar ainda mais quentes, né? O céu vai ficar mais quente. E E uma talvez isso quadratura. seja bom, porque talvez seja bom, apesar de ficar mais quente, porque agora é muito confuso, né? É muita lua, é muita água, é matinho Uhum. gêmeo, disperso, confuso, respondendo ao Mercúrio que tá, é isso, retrógrado, que ainda está retomando seu movimento. Então talvez a gente saia de uma coisa muito caótica para algo que seja mais duro, assim, mas pelo menos mais claro, né? Mais É. objetivo. Sim, com certeza. Eu me Outra coisa, confiaria, fala. inclusive, em notícias também, né? Dessas 2 primeiras semanas. Eu não confiaria muito nas notícias dessas duas É. primeiras semanas. Eu daria um tempo para ver se elas se assentam. Sim, com certeza. Eu estava até comentando que eu assisto muito ICL Notícias, né? Eu estava comentando com a Júlia que o Leandro Demore saiu, que é uma mídia progressista e tal, que tá independente, e o Leandro Demore foi demitido e tá mó fofocada na internet. Se ele foi demitido, se não sei o quê, se eles brigaram, e tem gente brigando, tem gente defendendo um lado, defendendo o outro. Então, isso é muito esse Mercúrio retrógrado Uhum. em Câncer, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu e fica todo mundo ali Especulando. iludido, olhando para a Lua, né? Sem saber direito o que aconteceu. E esse mapa também da Lua Nova traz uma quadratura entre Vênus em Virgem e Marte em Gêmeos, né? Uma quadratura que está se formando, que vai se completar no dia da Lua cheia, tá? Então, a gente tem Marte em Gêmeos ali que está na casa 12 e Vênus em Virgem na casa 3. E nesse mapa, Marte rege a casa 10, que é o governo, né? Então o Sol, a gente vê muito o Sol como o governante, né? Então o Sol seria o presidente do país. Mas o governo em si é esse Marte na 12, que é uma casa maléfica, né? A casa 12 é uma casa que a gente não vê direito o que está acontecendo ali. É uma casa de bastidores, é uma casa de inimigos,
né? Então é um período muito difícil, né? Muito decisivo, né, para o governo, que ele está ali, é uma casa que fala de prisão, né? Então é como se o governo, nesse momento, nesse mês, não pudesse fazer muita coisa, não pudesse agir muito, né? Ele está ali cercado pelos inimigos dele, né? Os inimigos ocultos, que é oculto para o povo, né? Eles sabem muito bem quem são, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece. E essa quadratura que está se formando com Vênus, Vênus rege a casa 4, que é a casa dos opositores do governo, e rege também a casa 11, que é a casa do Congresso. Então é muito mesmo esse embate entre governo, oposição e Congresso, né, nesse período. Marte em Gêmeos, Vênus em Virgem, os dois regidos por esse Mercúrio retrógrado em Câncer. Então tá todo mundo meio perdido, assim, meio batendo cabeça, né? E essa quadratura se forma justamente no dia da lua cheia, que ela se completa, né? No dia 29. Quer falar alguma coisa, Júlia? Sim, a gente poderia pensar, Carol, a casa 8 como os bancos? Deixa eu pensar. Onde você acha que entraria a casa 8? Onde você acha que a gente poderia pensar os bancos? Se a gente pensar que a maioria dos bancos não são instituições estrangeiras, né? Pode ser a casa 8, sim, que é a casa que é a 2 da 7, né? É, Pode ser. porque eu fiquei Mas. pensando também nesse escândalo, né, do Banco Master, que é algo que tem derrubado, né, muitas figuras políticas. E como Saturno da alunação rege a casa 8, se a gente teria, né, mais notícias, algo que desenrolasse sobre isso, enfim. Mas pensando na lua cheia, a gente estava conversando e parece que a lua cheia ela é um momento curioso, né, desse mês, porque é no dia 29 de julho, onde a gente tem um encontro belíssimo de Sol com Júpiter, né, um casime, não um casime total, mas aí um casime parcial, e que a gente, quando vive por esses momentos, né, de um planeta que encontra o coração do Sol e que recebe ali uma bênção, uma purificação, né, senta ali no trono do Sol, é o dia que a gente reserva para atos mágicos. Só que esse momento acontece com a exata oposição da Lua, e se tem uma coisa que a astrologia faz por nós é destituir a lua cheia de todo e qualquer romantismo. A lua cheia ela é confronto, ela é oposição, ela é um posicionamento bélico, inclusive. A gente até recomenda, claro, dependendo do que você quer, não fazer nada na lua cheia, porque a lua cheia é aquele ápice da coisa que inflama e depois vai diminuir. Então, se você vai intencionar alguma coisa de início, se é para uma lua cheia, aquilo tem que ser uma coisa extremamente breve, por exemplo. Então, é um momento de tensão. A lua vai estar olhando para esses dois opositores, que são Júpiter e o Sol. E ela, a gente estava conversando sobre isso também, um pouco mais enfraquecida, porque está respondendo a um Saturno em queda, uma lua em Aquário respondendo a um Saturno em queda. Esse Saturno que no mapa da alunação está justamente falando sobre os inimigos declarados do Brasil. Mas também os parceiros econômicos do Brasil, que também não estão bem, né? Que estão ali em queda. Então, e é um momento também dessa quadratura de Vênus com Marte. Então, tudo que um dia que tinha para ser completamente belo, mágico, solar e brilhante, ele vem cheio de conflitos. E fiquei pensando que talvez, né, para quem gosta de fazer magia astral, posso falar, Carol? Eu me lembrei aqui pelo Casime, não sei se estou me antecipando. Não, vai lá, fala. Pode falar. Eu fiquei pensando numa história de Oxum, já que a gente está falando de leão, de sol, né, do amarelo, do brilho, do ouro, que é uma vez que
existe esse sacerdote que se encontra ali no coração do Sol, né? Esse grande juiz que se encontra ali no coração do Sol, mas ele tem uma guerra acontecendo, né? Tem oposição da Lua, Vênus e Marte em quadratura, esse Saturno em queda. Lembrei de uma história que diz que tem uma guerra acontecendo no mundo e que as pessoas chamam Oxum e começam a se irritar porque ela nunca aparece para ajudar a população. E ela, por quê? Porque ela estava no rio, ela estava se banhando, ela estava banhando as suas joias, e o pessoal começa a ficar muito inflamado justamente com ela. Até que quando ela aparece, ela vem com o espelho dela e pega o espelho, coloca ele ali refletido no sol e aquela luz afasta, né, o que seriam as tropas inimigas, enfim. E tem outras histórias parecidas com essa, né, de você pegar o espelho, de refletir a luz do sol, seja para encantar ou para afastar. Então, talvez para nós agora, né, pessoalmente, individual, pensar nesse lugar de tem muitas forças aqui opostas, conflitantes, bélicas, tensas. A gente pode pensar até em discussão, porque é Vênus em Virgem, Marte em Gêmeos, então elementos mercuriais, esse Mercúrio que aí ainda não vai estar em Leão, né? Vai estar no Caranguejo. Não, vai estar no Caranguejo ainda. Vai estar direto, mas está no Caranguejo ainda. Então, assim, tem uma coisa de talvez ter discussão mesmo, e talvez a gente precise fazer um movimento de mostrar para o outro, assim, o seu próprio reflexo, entendeu? Assim, olhe você pro espelho e me deixa aqui com o meu. Depois que a gente conversou, eu fiquei pensando nisso, né? De uma forma da gente poder aproveitar esse casime que acontece de uma forma tão turbulenta, poderíamos dizer assim, até porque o regente é Marte, né? O ascendente Escorpião, o regente é Marte em Gêmeos, e quando a gente faz magia astrológica, a depender do que a gente quer, normalmente nós queremos que Marte e Saturno estejam ali ocultos, e não é o caso. Então vamos usar a luz do Sol a nosso favor, né, nesse sentido. Sim, exatamente. Perfeito, eu estava realmente pensando nisso, assim, nesse casine, porque a lua cheia acontece no dia 29. Só para falar um pouquinho do mapa, assim, acho que para ficar mais claro para todo mundo. O ascendente é Escorpião, né, da lua cheia, e aí é uma lua cheia que o Sol já vai estar em Leão e a lua em Aquário, né? Então, o Sol está na casa 10 e a lua na casa 4. Ocorre essa oposição entre Sol e Lua, e a casa 10 justamente que representa o governo, e a casa 4 que representa os opositores do governo, né? Então, o Sol, ele vai estar domiciliado em Leão, vai estar bem, né, forte, e ele rege a casa 10. Então, o que a gente ficou pensando também é que nessa lua cheia, o governo, o governante, né, do país, tal, Lula e tal, vai estar fortalecido, vai estar bem nesse momento, né? Essas primeiras 2 semanas vão ser um pouco mais caóticas, depois a coisa tende a melhorar um pouquinho para o governo, mas Depois esse mapa da lua cheia é um mapa de muito risco, porque tem esse momento do casime, né? Então é como se alguma coisa de justiça fosse acontecer, né? Para trazer aí, enfim, notícias boas, né? Algum andar aí pode ser alguma coisa dessa coisa do Vorcar, enfim. Alguma questão jurídica pode acontecer para beneficiar o governo e o governante nesse período aí antes das eleições. Só que é um mapa muito arriscado, porque enquanto a gente. Primeiro que é um mapa de lua cheia, que já tem essa tensão, né? E aí a gente tem esse Saturno. Deixa eu abrir aqui. A gente tem esse Saturno que a casa 4 abre em Aquário. Então o regente é Saturno em Áries. Então a oposição não está muito bem, está mal das pernas. Né? E é justamente na lua cheia ali perto que os partidos vão falar quem são finalmente os candidatos, eles vão falar. Então eu entendo isso como se né, nesse momento de apresentação dos candidatos, né, o partido do governo
vai estar numa condição muito melhor do que os opositores, né? Porque os opositores, quem rege é esse Saturno em Áries que tá mal. Só que a Lua tá na casa 4, né? Então a gente ficou conversando sobre isso também, sobre como talvez o governo tome medidas a desagradar o povo, né? Antipopulares, né? Antipopulares, né? Por exemplo, no mapa da Lua Nova, que Marte, que rege o governo, tá na 12, tá refém, a gente ficou pensando que talvez essa votação da escala 6, do fim da escala 6 por 1 realmente não saia mesmo, né? Porque o Senado está sentado em cima e o governo está refém disso, né? Está refém e talvez realmente essa votação, infelizmente, não ande agora nesse momento. E isso vai desagradar o povo, né, de alguma forma, né? Então, mas talvez não haja muito o que fazer nesse sentido, porque a situação do governo também, nesse jogo político aí, também não está das melhores, né? E é um mapa de risco, porque a Lua, ela, nesse dia da Lua cheia, então tá tendo, é o ápice dessa quadratura entre Marte e Vênus, né? A Lua, ela faz uma oposição a Júpiter, depois ela faz a oposição ao Sol, que é a Lua cheia, e aí depois o próximo aspecto da Lua é com Saturno e depois com Marte. Então a Lua, né, nesse dia aí seguinte da Lua cheia, ela vai estar sitiada, né? A gente diz que quando a Lua ela caminha de Marte para Saturno ou de Saturno para Marte, ela tá entre os maléficos, ela tá correndo perigo, né? Então é um momento de perigo mesmo, né? É um mês para a gente assim pisar em ovos, né? Porque o risco tá aí, a gente tem que ficar bem atento, né, a tudo o que pode acontecer, né? E a gente, na nossa vida, né, e como a gente está falando aqui de astrologia mundana, né, é o governo, né, o país, de uma forma geral, tem que estar atento também a esses pequenos golpes, né, que podem acontecer aqui ou ali. Mas, gente, esse mapa, ele não diz quem vai ganhar a eleição, nada disso. Ele fala desse mês, né? Esse mapa, ele fala até o dia 12 de agosto, que é a próxima lua nova, né? Que vai ser um eclipse. E aí, tensão também no ar, né? Mas é um período mesmo para a gente tomar cuidado. Vou dar uma lida aqui nos comentários, mas pode falar, Júlia. Eu tinha duas coisas para falar. Uma eu lembro, mas eu queria falar depois, e agora a outra acabou de me fugir. Era sobre Saturno. Deixa eu ver. Fala, fala. Não, leia, leia. Não, que a Edna falou assim: Saturno em queda age com malícia, maldade ou Sim. subterfúgios, nada de novo. Tem que tomar cuidado mesmo. Eu pensei que essa lua cheia, que tem Saturno, além de ser a lua cheia, tem Saturno na 6, me parece que isso traz um cansaço também, sabe, pra gente. Porque é o humor do mundo aqui que a gente tá pensando. E parece que é um mês que começa caótico, quer dizer, um mês que a gente diz assim, né? A gente tá na metade de julho, mês pensando na alunação. Então, começou as 2 últimas semanas de julho, a gente tentando organizar algumas coisas que não se organizam, que não se encontram, e que isso acaba tendo um custo nas pós-lua cheia, de talvez um cansaço de tudo que a gente tentou, sabe, organizar, porque a lua ali está em Aquário, que é a casa 8, né, da alunação, do ascendente em Caranguejo, respondendo a Marte, vai logo justamente ter esse momento de ficar sitiada entre Marte e Saturno. E a minha imagem, quando a Lua encontra com Marte ou com Saturno, eu penso nas ferramentas deles. Então, Saturno vai com a foice, tira um pedaço da Lua. Marte vai com o martelo, com a faca, tira outro pedaço da Lua. Então, ela sai ferida, né? Nós saímos um pouco feridos ali. Então, acho que ser uma Lua que está perdendo, enfim, já saiu ali do ápice, vai perdendo luz, vai perdendo corpo. Talvez seja ali as 2 primeiras semanas de agosto, a gente se veja mais cansado do que o costume, e esse bastidor político também, né? Talvez seja mais difícil algumas candidaturas serem lançadas oficialmente.
É porque a gente está no momento das pré-candidaturas, né? Então, enfim, fiquei pensando sobre esse cansaço, sabe? Que eu acho que o mapa da lua cheia traz para gente. E Uhum. outra Concordo. coisa que eu queria trazer também, que tem a ver com esse ascendente em Caranguejo, é o ascendente em Caranguejo, com a Lua, Mercúrio, Sol, tudo ali, que pela tradição, a astrologia moderna, ela associou câncer à família. E associou câncer à casa 4, enfim, fez um pouco essa bagunça. Mas câncer tem uma ligação com crianças, né? É um signo fértil, tá ligado à lua, a lua é extremamente fértil, úmida, é um grande indicador de fertilidade. Então, o caranguejo, ele tem sim ligação com filhos, filhas, e tem ligação com as crianças. E ontem, dia 13 de julho, a gente comemorou aqui no Brasil 36 anos da fundação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não é coincidência nenhuma que o ECA tenha Sol caranguejo e Júpiter caranguejo, né? Assim. E também não é coincidência nenhuma que é no início desse ano, ali em fevereiro, que nós temos a Lei FELCA, que é uma ampliação do ECA, né, que está conhecida como ECA Digital, quer dizer, a lei é o ECA Digital, que ficou conhecido como Lei FELCA, ali nesse retorno de Júpiter em Caranguejo também, para pensar na proteção de crianças e adolescentes no espaço digital. E, assim, a gente está vivendo uma verdadeira barbárie no que diz respeito não só à vida das mulheres, né, ao feminicídio. Isso tem sido uma tônica, infelizmente, uma bandeira muito forte desse ano. Eu acho que esse ascendente em Caranguejo coloca isso em evidência também. Talvez a gente escute falar mais das mulheres, e nesse sentido até mesmo de uma Michelle Bolsonaro, que é uma figura feminina importante para esse país, independente da nossa opinião sobre ela. Uhum. Mas eu fico pensando, saiu uma notícia, e eu peço já perdão por dar essa notícia aqui, porque é o tipo de notícia que eu adoraria que ela não se espalhasse pelo teor dela, mas que é preciso falar, e que para mim sintetiza o quanto a violência às crianças está diretamente ligada à violência às mulheres e vice-versa. Uma mulher esses dias foi vítima de feminicídio. Ela foi estrangulada pelo seu marido. Quando a polícia chegou no local, o que eles encontraram? Um bebê de 1 ano mamando na mãe estrangulada, Nossa. morta, enquanto uma outra criança de 2 anos dormia no quarto. Desculpa, assim, por trazer, porque é uma Não, mas é a barbárie, realidade. É. sabe? E a Erika Hilton, ela tá denunciando, e eu não sei por que esse caso não tá ganhando força. Eu espero que agora, com essa alunação, ganhe mais publicidade. Um pastor em Santa Catarina, se eu não me engano, que comercializava vídeos de bebês sendo torturados e de Gente. animais também sendo torturados. E Saturno aí na casa 6, né, também vai falar de alguma forma, enfim, de bichos. Então, assim, a gente precisa, sabe, urgente, falar sobre a vida, o direito à vida, o direito à infância. Né? E lembrando sempre, inclusive, que falar de direito à infância é falar de cor, é falar de classe, sabe? Assim, quem são as crianças que estão sendo privadas de serem crianças? Então, com esse caranguejo todo aí no ascendente, eu Uhum. espero também, Carol, que a gente tenha candidatos e candidatas e candidates que se lancem com uma agenda muito própria, voltada para o direito das mulheres, é claro, mas ao direito das crianças também. E acho e confio muito assim nessa particularidade do Brasil de ter fundado o Estatuto da Criança e do Adolescente numa oposição de Júpiter Caranguejo e Saturno em Capricórnio, inclusive, Uhum. sabe? Acho que
precisamos... isso precisa ser uma luta coletiva, né? Acho que todas as lutas, elas precisam ser coletivas, e eu acho que a gente ainda não coletivizou a luta das crianças. Sei que várias também não, mas acho que a luta das crianças ela fica muito invisibilizada e, para mim, isso está diretamente ligado ao fato de que as crianças que também sofrem mais violências são crianças pobres, são crianças negras, são crianças de rua, são crianças que estão em abrigo, enfim. E é urgente que essas crianças possam viver, sabe, assim, plenamente. Uhum. Enfim. Então, eu não queria falar sobre isso e, ao mesmo tempo, não podia deixar de falar sobre isso. Mas é muito importante, até porque também tem uma questão que está em pauta agora, que é a aprovação do homeschooling, né? Que Sim, é uma pauta dos conservadores, né, da educação em casa, que a justificativa é eu quero educar meu filho da forma como eu acho melhor. Só que você está privando aquela criança do direito de ter um contato social com outras crianças, com outros tipos de ideias, de ideologias, de pensamento. Então, a criança, ela não é só da família, né? Ela é do mundo. Então, ela tem que ser criada numa escola pública, democrática, laica, né? E para todos, assim, né? Com conhecimento, enfim, aqui a gente está falando de astrologia, mas assim, a escola é o lugar do conhecimento científico, então a criança tem que ter acesso ao conhecimento científico e à arte, à cultura, né, à alimentação também, porque a gente sabe que tem crianças que não têm uma alimentação adequada em casa, então a não se nutrição é alimentam quando estão na importante. escola. E assim, quem é que defende o homeschooling, né? Quais são os objetivos também por trás disso? Você manter a criança, quantos casos de abuso são descobertos pela escola, né? Então, se você tem a criança em casa, você não descobre o abuso, né? Quantas professoras que veem a criança machucada e aí a criança vai falando, né? Você vai puxando, né? A criança vai contando, né, que ela sofreu um abuso de alguma forma, ela confia naquela professora, confia na diretora, vai falando. Então, esse projeto do homeschooling é um horror, sabe? Ele é uma afronta, assim, enorme ao direito das crianças e não pode passar isso, né? Porque essas crianças vão estar o quê? Presas dentro de casa? E as igrejas educando, né? E esse Júpiter em Leão me faz pensar muito nisso também, né? Porque Júpiter é o professor, né? Uhum. Então é esse professor, porque Leão é um signo, né? Que ao mesmo tempo em que tem um lado, né? Da liderança, da clareza, né? Daquele líder que todo mundo olha e admira e tal, também tem um lado do autoritarismo muito forte, né? Então, que professor é esse que essas crianças vão ter em casa, né? A fera. Então, assim, eu acho muito, muito bom você ter falado isso, porque é importante mesmo, né? Essa pauta é fundamental e que essa alunação do caranguejo traga esse protagonismo feminino do povo, né? Porque a lua rege, né, as mulheres, o povo, né, o que é feminino na sociedade, que muitas vezes a gente vive num mundo que não valoriza, né, o que é feminino, mesmo em pessoas que não são mulheres cis, né, mulheres trans, ou até nos homens mesmo, né, todo mundo tem o seu lado feminino, assim, né, que precisa ser trabalhado, o seu lado lua. Então, que essa alunação traga essas questões, né, e candidaturas que peguem isso pelo lado assim, não usar também esse discurso, né? Porque tem muitas candidatas que pegam esse discurso das mulheres, né, para corromper, para levar para um lado do conservadorismo que não é também o que a gente acha adequado, né? A Então, própria Michelle Bolsonaro faz isso, né? Quando ela diz que ela amplia o PL mulher, que ela traz as mulheres para o bolsonarismo, enfim, né? Ela mesma é um ótimo exemplo é, disso. ela é a Serena do. Esqueci o sobrenome, é do Conto de Aia, né? Não sei se você viu essa série. Sim. É aquela mulher com aquele discurso completamente em defesa do patriarcado, né, que oprime as outras mulheres. Então, não é isso que a gente quer. De forma nenhuma.
Gente, alguém tem alguma pergunta? A gente já tá 1h10 aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre. Ah, deixa eu só falar uma coisa também. Ingressos nesse período, Ah, 6 sim. do 8. Bom, o Sol ingressa em Leão, dia 22/7, né, que eu já tinha falado. Vênus ingressa em Libra, que bom, graças a Deus. Dia 6 de agosto, né, uma posição benéfica de Vênus, então é bom para os encontros. Quer falar um pouquinho sobre Vênus em Libra? Acho que é bom para DR, né? Acho que quem também está precisando fazer DR, discutir relacionamento, qualquer que seja, eu acho que Libra tem essa característica muito boa de se importar mesmo. Pensando que os signos de ar, eles são signos ligados às trocas intelectuais, né, à conversa. São signos que realmente gostam muito de falar, mas gostam muito de ouvir, porque gostam de aprender. Então, e Libra tendo essa particularidade de ser regida por Vênus e Saturno, acho que consegue trazer uma combinação muito boa de amorosidade com responsabilidade. E acho que é por isso que é um signo tão comprometido com as pessoas mesmo. Pelo menos eu considero Libra um signo muito comprometido, um signo que se propõe a resolver. E não resolver do ponto de vista marcial, né? Mas eu acho que é justamente do ponto de vista venusiano e saturnino, que é de trazer se eu gosto de você, se eu me importo com você, eu pego a responsabilidade para mim, né? É nesse lugar. Sim, é o Então, acho que signo dos acordos, né? é o signo dos Da acordos, então diplomacia. acho que é propício, né, para flertar, para ir ao teatro, fazer coisas artísticas, curtir a rua, conversar mesmo e fazer acordos. Acho que é depender, ainda mais quando a Vênus em Libra estiver ali, em sextil com Júpiter em Leão, né? Tiver ali também uma lua costurando aspectos entre eles, sei lá, uma lua em Gêmeos com Vênus em Libra, Júpiter em Leão, então acho que vão ter dias bem gostosos, assim, eu acredito. Depois ela vai fazer oposição com Saturno em Áries, É, né? E aí, aí vai enfim, ser tenso. Deixa eu é, ver o que a Ana falou aqui. Pensando no homeschooling, fiquei me perguntando, na grande conjunção, Saturno e Júpiter regem que casas? Talvez Saturno e Júpiter em signos de fogo agravem isso. Na grande conjunção, o ascendente é touro. Então, Saturno Saturno tá rege a a grande 9 e a conjunção 10. acontece na 10, rege a 9 e a 10, né? Então, E Júpiter a rege a 9. 8 e a 11. E a 3 por exaltação. Peraí, me perdi. Saturno. Saturno, desculpa, Saturno rege a 8 e a 9, não é A isso? 8 e a... Não, a 9 e a 10. Não, a 9 e a 10, a 9 e a 10, é. Aí Júpiter rege a 8, que é Sagitário, a 11, que é Peixes, e a 3 por exaltação, que é Caranguejo. Mas aí é muita casa É envolvida, né? muita casa, é. É Acho que muita fica casa. muito difícil de. Mas a casa 3 fala de escola, né? A 9 justiça, então dá para pensar nisso. Agora é Mas interessante isso porque o Júpiter em Leão agora está fazendo oposição à grande conjunção, né? sim, que a gente falou na aula, né? Que tá no YouTube. Assistam, gente, tá muito boa. Isso. A aula sobre Júpiter em Leão, tá no YouTube da Júlia. Bom, também temos Mercúrio ingressando em Leão, né, trazendo mais clareza para esses assuntos aí que foi meio conturbado esse Mercúrio em Câncer. E dia 8, né, dia 8 Mercúrio ingressa em Leão e dia 11 Marte ingressa em Câncer. E aí Marte chega na queda dele, né? Então é um período mais difícil, porque Marte em Câncer, Marte é o signo, o planeta que fala da ação, do combate, Uhum. né, da disputa. E em Câncer, ele se esconde ali naquela carapuçazinha do caranguejo, né?
carapuça, naquela carcaçazinha do caranguejo. E fica ali escondidinho, protegidinho. Só que quando esse caranguejo é atacado, ele ataca de forma às vezes desproporcional, né? Então ele reage, né? O Marte em Câncer é muito da reação, né? E é o Marte do Lula também. Eu acho que o Martin Câncer, Carol, pra mim o Martin Câncer é o Chapolin. Hum, Sabe, aquela coisa de eu vou, aí não vai, eu vou, aí não vai. Mas que no final do episódio ele deu um jeito lá de derrotar um porque inimigo. exalta Júpiter, né? Então tem muita sorte. Dá sorte, mas assim, eu acho que aquela coisa atrapalhada, porque tá regido pela lua, então vai para um lugar, vai para outro, vai e volta, mas dá o seu jeito, né? Tá certo. É o Marte do Lula, e no último trânsito de Marte em Câncer foi quando o Lula caiu no banheiro. Então, gente, Lula, se você estiver aí vendo, assistindo, tome cuidado para não escorregar no banheiro, cuidado com acidentes, né? Quem conheceu o Lula aí, avisa, por favor, gente, para ele tomar muito cuidado nesse período, para ele não se machucar, não se acidentar. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Que a gente já está aqui há bastante tempo, senão a gente pode encerrar. Ah, Carol, E Saturno. polêmica, a Zambi, não vou, não vou ler. Quem te viu, quem te vê. Não, nunca critiquei, nem vou criticar nesse momento. Não, não, não discordo de Ana. Nunca critiquei, não, já critiquei muito, mas agora deixa pra lá, né? Acho que só faltou mencionar sobre Saturno, né? O movimento retrógrado dele no dia 26 de Isso. julho. Isso esqueci de muito importante, né? Saturno ingressa em movimento retrógrado dia 26 de julho. Esqueci de falar disso. E Saturno demora a voltar para o movimento direto, né? Vai ser só Então, dezembro, não é? quando É em dezembro que ele volta? Eu tinha anotado isso. eu não anotei, mas provavelmente, porque Saturno geralmente fica 6 meses em movimento retrógrado, 5, 6 meses. Então, só no fim do ano. Então, como Saturno está em Áries, ele chega meio que destruindo tudo, derrubando, né? Aquilo que a gente tem como certo, do nada cai, né? Então, gente, cabeça fria, porque Saturno retrógrado em Áries, a coisa vai estar mais difícil ainda, né? Então, esfriar a cabeça, respirar, se não saiu do jeito que você quis. Quem sou eu dando esse conselho, né? Super me desespero com as coisas, mas a gente está aqui para aconselhar, então, né? Respira, né? Espera um pouco, tenta de novo, porque Saturno também quer ver a insistência da gente, né? Saturno fala sobre tempo, então ele quer ver o quanto a gente insiste também, o quanto a gente fica ali. Só que em Áries é tudo muito rápido, então é um exercício de paciência mesmo esse trânsito de Saturno em Áries e com ele retrógrado mais ainda. Então, atenção, é isso. Eu acho que Saturno em Ares tem uma coisa assim de o que que você consegue fazer em um dia, sabe? Hoje eu consegui fazer essa live com a Carol. Uhum. Amanhã eu vou fazer faxina. Amanhã eu tenho que fazer faxina. Na quinta eu vou falar sobre Madonna. Eu acho que tem um pouco assim, porque Ares quer fazer muita coisa e não consegue, pensando que esse planeta vai voltar, né? Eu vi aqui a data, é até o dia 10 de dezembro que ele fica retrógrado. Então é muito tempo. É diferente da Lua, que às vezes a gente nem percebe, né? Que a Lua é tão rápida, às vezes a gente nem percebe uma passagem de uma para outra. Saturno é um trânsito que vale a pena a gente considerar, até porque todos nós estamos também com revoluções solares ali, com esse Saturno em Áries, alguns com esse Saturno mais preeminente, outros menos, enfim. Mas é bom, né, Carol? Acho que ver ali pessoalmente onde tem Áries no mapa, porque Saturno está passando ali e está pedindo ali para aquela área ser revisada, ser reestruturada. E uma coisa também que eu acho, uma imagem assim que eu tenho também para Saturno em Áries,
Se a gente pensa a astrologia como esse ato de semear, Áries é esse primeiro momento, né, em que você joga as sementes. E Áries é aquele signo que ele não está preocupado com o que vai nascer. A Uhum. preocupação dele é cavar a terra, né, abrir a terra, jogar as sementes e fazer qualquer outra coisa que ele tenha para fazer. Diferente de Capricórnio, que é regido por Saturno, né, Saturno que é esse deus agricultor, e Capricórnio vai pegar os frutos maduros. Enfim, os frutos maduros a gente pode pensar em sino-leão, né? Mas Capricórnio vai ver a árvore que cresceu até o fim, que deu aqueles frutos que foram repartidos, aqueles frutos que apodreceram, enfim. Então ele vai conseguir contemplar todo esse momento. Então acho que Saturno em Áries é um pouco planta agora e depois você vai ver o que tem para brotar, né? Depois vem o Saturno em Touro e aí você vê o que vai brotar, mas que agora é o momento de semear, tendo cuidado com a ação muito dispersa, né? Fazendo devagar, mas acho que é importante é semear, jogar as nossas sementes. Isso aí, perfeito. E para quem é regido por Saturno, como eu, que tenho ascendente em Aquário, né, ou Capricórnio, ou tem Sol e Lua nesses signos, a atenção é dobrada, né, nesse sentido, assim. E quem quiser saber mais sobre seu mapa, sobre esses trânsitos, né, no seu mapa natal, porque aqui a gente fala de forma geral coletiva, né? Uhum. Quem quiser saber mais, agende uma consulta com a Júlia, que a agenda dela tá aberta, e comigo também, minha agenda também tá aberta. Podem vir. Inclusive, tarô da alunação estou fazendo. Quem quiser um tarô da alunação para ver, né, como é que as cartas têm a dizer aí para esse período, a agenda está aberta. Isso aí. E também a Júlia tá com uma agenda com aulas abertas, né? Então entra lá no Instagram dela, no YouTube dela, que tá bombando. Quinta-feira tem uma aula com a Ana Zambi, que tá aqui, e a agenda de julho tá cheia. Ok. Quer falar um pouquinho sobre essa aula de quinta? Quero, porque me desculpem, mas é sobre o mapa astral de Like a Prayer, né? Então, assim, eu sei que é uma coisa muito específica, mas eu consegui encontrar não só o dia, o mês, o ano, mas o horário em que Like a Prayer foi lançada. Então, assim, é um deleite astrológico esse mapa astral desse grande hit da Madonna. Amanhã eu vou publicar, vou compartilhar a aula de ontem com a Edna do Neruda, que foi também assim muito bonita e tal, com muitas informações interessantes também para essa alunação do caranguejo. E vou divulgar também esse encontro com a Ana, né, que está aqui, de Like a Prayer da Madonna. Então venho, eu acho que essa vai ser para quem gosta de astrologia, mas para quem gosta de Madonna, para quem tem essa música como um hino, para quem tem Vênus em Peixes, vai ser um bálsamo, eu acredito. Ah, que Vai ótimo. ser A um aula com... culto, eu acho que vai ser como um culto. Ah, maravilha. É Vênus em Peixes? Um spoiler. Vênus está em Peixes no mapa. Não poderia ser diferente, Não né? poderia. Não Muito poderia bom. ser diferente. A Vênus está em Peixes no mapa. Ah, muito bom. E a aula sobre o mapa do Neruda ontem também foi maravilhosa, né? Muito Belíssima. boa com a Edna. Então é Belíssima. isso. É Um isso, beijo, gente. Carol. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Boa alunação pra gente, né? Se cuidem. Isso aí. Boa alunação. Se cuidem. Acho que o cuidado é fundamental consigo e com o outro Com nesse certeza. período aí de lunação de câncer, de caranguejo. Beijo, Beijo. gente.